Olá, Afonso. Olá a todos também, se mais alguém assistir esse vídeo. Eu vou deixar aqui a minha pequena contribuição ao artigo do Eduardo Lutz sobre Terra plana, né? Antes, porém, eu quero lhe parabenizar pelo serviço, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua coragem e dedicação em trazer essas informações e colocar a cara a tapa aí, mesmo sendo professor, né? mesmo sendo geofísico, né? E divulgar essas informações aí. Então é preciso ter coragem, é preciso amar a verdade e buscá-la também com todo o entendimento, né? Então eu quero deixar o meu reconhecimento e parabenizar o professor Afonso por essa labuta diária aí, né? Bom, vamos lá, né? Eu vou esclarecer alguns pontos, né? E pretendo fazer isso em parte para o vídeo não ficar muito grande, né? Então vamos ao artigo segundo consta, né, do físico Eduardo Lutz, né? Bom, ele diz aqui na questão 7, né, erros de hermenêutica parte 1, né? Ele diz que Epípedo substitui os erros de geometria e física por erros de hermenêutica, né? Mas vamos ver se ele sabe realmente o que é hermenêutica, né? Vamos ver, né? Bom, aí eu coloquei aqui alguns textos, né, do artigo dele, né, página 77. Aí ele diz aqui, né, como está escrito em Gênesis: disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe a água das águas, né? Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Aí ele continua: nestas passagens está descrito explicitamente que Deus separou as águas e chamou o céu, o céu de firmamento, né? Bom, realmente, né? Realmente, como está escrito, né? E até ele concorda com isso, né? Deus chamou o céu de firmamento. Então, em Gênesis, né, o firmamento são os céus, né? E como diz aqui, o que o texto diz? O texto diz o seguinte: Deus fez um firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento, né? Então vamos ver o que o Eduardo Lutz argumenta aqui. Nessas passagens está descrito explicitamente que Deus separou as águas e chamou os céus de firmamento. Beleza, correto. Logo, as águas descritas acima do firmamento não podem ser as nuvens, pois elas estão dentro do firmamento que se chama céu. Bom, só que acontece o seguinte, né? Nenhum terraplanista que estuda esse assunto, né, ele diz que as águas que estão acima do firmamento são as nuvens, né? Até porque se existe uma água que está acima do firmamento, não pode ser as nuvens, né? Se as nuvens estão abaixo do firmamento, então elas vão ser o quê? Vão ser águas abaixo. Se são águas que estão acima, como diz o texto, então seria o quê? Seria o que que a gente conhece, né, muitos aprenderam na escola como o espaço, né, ou o universo, né? Então, o que aconteceu aqui, né? Na verdade, é ele que está cometendo um erro de hermenêutica, né? Ele está ferindo uma regra da própria hermenêutica, né? Por quê? Ou por ignorância, que isso é possível também, né? Ele pode não ter estudado a Bíblia e não ter pesquisado, portanto não saber que a cosmovisão dos povos antigos, de todos os povos antigos, assim como dos israelitas também, era de o quê? Era de uma terra parada, fechada por um domo,
com águas acima e águas abaixo, né? Então pode ser uma ignorância aí que é normal, né? Para quem não estudou esse tipo de assunto. Então ele também pode ter tido essa ignorância e também, na verdade, ele cometeu esse erro de hermenêutica, né? Agora, se ele disser que estuda esses assuntos, que ele sabe, que ele pesquisou, aí o erro já se torna um outro erro pior. Aí já não seria um erro de ignorância de hermenêutica, aí já seria um erro de desonestidade intelectual, né? Ele na verdade está se utilizando de um espantalho, ele está se utilizando de um espantalho propositalmente para desviar o foco do que o próprio texto diz. Então, aí já seria uma, uma situação pior do que a ignorância, né? Mas como o texto aqui mesmo diz, ele diz, ó, então Deus fez o firmamento. Se o firmamento é o céu, né? Vamos dizer, o firmamento é o céu. Pode ser no modelo plano ou pode ser no modelo esférico, não tem problema. O céu, Deus chamou de firmamento. E separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Então, se o céu é firmamento, ele está querendo dizer o quê? Que existe água embaixo do céu e água acima do céu, né? Isso é o que a gente vê bem claro aqui no texto, né? Mas vamos continuar aqui, né? Aí ele vem mostrando aqui o restante dos textos, né? Que todo mundo já sabe de Gênesis, né? E no final ele separa aqui, ó. Ele separa. Note que nestas passagens está claro que o Sol e a Lua foram colocados dentro do firmamento e não a milhões de quilômetros da Terra. Ou seja, ele mesmo confessa no texto dele que o Sol e a Lua eles estão dentro do firmamento. Tanto é que o Sol e a Lua foram criados no quarto dia, né? E ele mesmo confessa aqui que não estão a milhões de quilômetros da Terra, né? Aí vamos ver o que ele vai argumentar mais à frente, né? Ele pegou o texto aqui, 26, aí diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, vamos lá. Hermeneuticamente, esse texto 26 aqui está falando do quê? Ele está falando de céu? Ele está falando de espaço, de universo? Não. Deus está dando uma autoridade para o homem dominar os animais da terra. Então vamos ver o que ele vai argumentar. Ele diz, já neste verso percebemos o poder de Deus, pois este sendo atemporal, já sabendo que no futuro o homem criaria foguetes. Olha o argumento que ele está utilizando. Está dizendo que Deus criou o Sol e as estrelas dentro do firmamento. Mas no futuro Deus sabia que os homens iam criar foguetes, né? E olha o que ele diz. Deus deixa bem claro que ao homem dominará somente as coisas que estão no céu e na terra. Em nenhum momento você vê a frase que está no espaço. Bom, mais uma vez, ou ele comete um erro de hermenêutica, ou ele não tem conhecimento da Bíblia. Porque se você procurar a palavra universo na Bíblia, você não vai achar a palavra universo na Bíblia. Você pode caçar aí, você pode procurar essa palavra universo ou espaço, ela não tem na Bíblia. Essa é uma palavra recente que veio a surgir com o heliocentrismo, né? Aí depois ele fala que Deus deixa claro que o homem dominará somente as coisas que estão no céu e na terra. Deus não fala isso, né? Aqui está escrito o seguinte, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, de onde ele tirou que o homem dominaria o céu e argumenta um espaço que não tem nada a ver? Então, a gente já vê que tem alguma coisa errada nesse argumento do físico Eduardo Lutz, né? Mas, continuando aqui. Pois bem, assim acontece conosco aqui na Terra. Estamos em quarentena, confinados pelo domo celestial, para que o pecado que entrou neste mundo não seja levado para os outros mundos que não caíram em pecado e que estão nos observando. Então ele fala aqui, ele levanta uma teoria aqui de que nós estamos em quarentena, confinados pelo domo celestial, para que o pecado que entrou neste mundo não seja levado para os outros mundos. Aí eu pergunto, de onde ele tirou essa informação? Porque na Bíblia, no texto de Gênesis, não fala nada disso, né? E ele não diz aqui de onde ele tirou essa informação também, né? Então, se ele quer partir para os textos bíblicos e ele quer se valer da hermenêutica, ele tem que saber o que é hermenêutica e seguir as regras da hermenêutica, né? Tanto que os povos que escreveram o Gênesis, eles não escreveram para que hoje, no heliocentrismo, depois de 2.000, 3.500 anos, nós pudéssemos saber o que eles estavam falando. Isso é uma regra da hermenêutica. Eles escreveram isso porque era o entendimento deles. Pressupõe-se o seguinte, que eles escreveram isso porque eles iriam entender. Então isso é uma regra, né? Então ele está fugindo da própria hermenêutica aqui, porque se a gente for para o modelo heliocentrista, né? Quando é que ele surge? Ó? O modelo do heliocentrismo ele vem surgir aproximadamente com Erastótenes, né? Erastótenes, aqui, ele vem surgir 276 antes de Cristo, né? E depois ele vem surgir com Copérnico e enfim. Então, essa visão que ele está passando aqui, essa interpretação, né? Ela foge totalmente à hermenêutica e foge totalmente o que o próprio texto diz, né? Aí fica complicado para alguém que diz que, aliás, eu nem sei se ele estudou a Bíblia, né? Mas querer argumentar dessa forma vai passar um vexame, entendeu? Mas vamos continuar aqui, né? Vou deixar uma observação aqui. Quando a gente vai pro Strong, né? Quando a gente vai pro Strong e vê lá o que quer dizer a palavra firmamento, a gente encontra as seguintes definições: superfície estendida sólida, extensão, firmamento. Ou seja, aqui não é uma ideia de atmosfera aberta, que dá vazão para o espaço sideral, né? A outra definição, extensão, plana como base, suporte. A outra, firmamento, a abóbada do céu, que suporta as águas acima, considerado pelos hebreus como águas sólidas e sustentadoras acima. Ou seja, o próprio texto do Gênesis, quando fala de firmamento, ele aponta para a cosmovisão da época dos hebreus, que era também a mesma cosmovisão dos povos antigos, né? Que a terra era o quê? Era fechada por um domo, né? Vamos ler mais aqui um pedaço, então, aqui do que ele diz. Continuando, né?
Aí ele fala: existem muitas passagens na palavra que, se analisadas sob o contexto de uma terra plana, acaba fazendo mais sentido, né? Aqui nesse texto, ele mesmo confessa que a ideia dos textos bíblicos, né, é realmente de uma terra plana. Então ele acaba entrando em contradição. Ele quer dizer uma coisa e depois ele diz que o texto diz outra, né? Ele quer dar uma interpretação, vamos dizer assim, quer dar um jeitinho brasileiro na interpretação do que a Bíblia diz para o que a ciência diz, né? Aí vamos lá. Aí vem para Gênesis 7:11. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se romperam. Aí diz aqui: fica claro de onde veio toda aquela quantidade de água para inundar toda a terra, pois sabendo que a terra tem um diâmetro de aproximadamente 40.000 quilômetros e a altura do monte mais alto, o Everest, é de 8.848 metros, a quantidade de água para cobrir tudo seria de, ele fala aqui, acho que é 1 bilhão, 120 milhões. Bom, o texto diz um assunto e ele emenda com outro assunto que não tem nada a ver. Mais uma vez, isso é o quê? Isso é um espantalho, né? É uma forma de falácia, é um apelo onde a pessoa ela quer fugir do assunto e colocar um outro assunto para tirar o foco do que está sendo proposto, né? Mas vamos lá, Gênesis 7:11, aqui no português, diz: as comportas do céu se romperam, né? Vamos lá no Strong, né? E ver o que ele diz sobre essas comportas, né? No Strong de Gênesis 7:11, ele diz o seguinte, que é treliça, janela, comporta, ou chaminé, abertura de treliça onde a fumaça escapa. Ou seja, isso aqui dá a entender o quê? Que no domo, em alguma parte do domo, tem uma espécie de treliça ou uma chaminé que, segundo aqui a gente entende no texto, foi por onde caíram as águas desceram, né? As águas do dilúvio, né? Então a gente vê que só nesse pequeno pedaço aqui nós já temos vários problemas para quem recorreu, né, ao recurso da hermenêutica, né? Ok? Então, essa é a minha pequena contribuição. Eu pretendo continuar com algumas explicações, né? E pretendo colaborar com o Afonso nessa questão aí. Obrigado e até a próxima.